Hoje nós temos Santa Ceia, hoje a gente tem a apresentação do Heitor. Então eu vou tentar ser breve. Vou tentar, tá, irmão? Tentar. Abra sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Nós vamos começar uma série de mensagens hoje. Terminamos uma domingo passado e a gente vai já iniciar uma série de mensagens. Irmãos, eu gosto de pregar com série. Então são vários cultos falando sobre o mesmo assunto, porque eu acredito que isso verdadeiramente traz um crescimento espiritual para a gente. Porque a gente fica... Vem um no domingo, prega uma coisa, outro na quinta pega outra, aí vai pregando outra, aí você não tem continuidade naquilo. E às vezes não gera um crescimento. Isso não significa que, por exemplo, na quinta-feira, a pastora Andresa, ou no domingo que vem, ela possa ministrar outra coisa. Mas é importante que você acompanhe a série de mensagens. Se você perder alguma, por algum motivo, você pode ir lá no canal Somos TV e assistir novamente a mensagem. E assistir a mensagem completa, a série completa, que vai estar lá disponível. Inclusive, a Jornada pelo Deserto já está lá, está disponível, você pode assistir. Aconselho que assista. E hoje, irmãos, eu quero começar uma série de mensagens, que o nome dela vai se chamar Mente Redimida. Qual vai ser o nome, irmãos? Uma mente redimida. Por quê, irmãos? Porque a palavra é muito clara em Romanos, no capítulo 12, quando o Senhor diz assim, Paulo diz assim, deixe que o Senhor os transforme. Deus quer me transformar? Sim, Ele quer transformar a nossa vida. Isso é um fato. Deus, Ele tem uma transformação para nós. Só que tipo de transformação é essa que Deus quer? Ele fala assim, deixe que o Espírito Santo, ou que Deus, os transforme por uma completa mudança da mente de vocês. Porque qualquer tipo de mudança que nós desejemos ter nas nossas vidas, o ponto de partida dela é na mente. Não adianta você sair fazendo as coisas se você ainda não aceitou isso na sua mente. Se você ainda não absorveu isso na sua mente. E muitas pessoas acham algumas coisas legais em qualquer área, irmãos, não é só na área espiritual. Por exemplo, a pessoa fala assim, eu vou estudar engenharia. Por quê? Porque a engenharia dá dinheiro. Aí ela estuda 5 anos. E quando ela pega o seu diploma, ela fala, nossa, eu não sabia, eu não imaginava que era assim. Por quê? Porque ela se empolgou com aquilo, ela fez, saiu fazendo às pressas, saiu fazendo porque todo mundo faz, todo mundo fez, e não aceitou na sua mente, não mediu as consequências daquilo. Na sua mente ela não absorveu, ela não entendeu o que é aquilo. Todo mundo está fazendo, eu faço. Como já dizia a profeta minha mãe, você não é todo mundo. Eu não sou todo mundo, então não é porque o Rubian, ele treina cachorro, encanta cachorro, hipnotiza os cachorros. É verdade, irmão. Você tem que ver esse rapaz trabalhando com cachorro. Eu também vou fazer. Vai eu lá fazer, para você ver. Primeira coisa que o cachorro faz, eu saio correndo. Então não vai rolar. Então, irmãos, e na vida espiritual não é diferente. Muita gente vem para a igreja e fala, agora eu sou crente, agora eu me converti. O que eu tenho que fazer? Trocar minha roupa? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que parar de fazer, pastor? É isso que as pessoas pensam. O que eu tenho que parar de fazer? Não, cara. Primeiro, não é a roupa que você tem que mudar. Não é o que você tem que parar de fazer. Você tem que mudar a sua mente. É a sua perspectiva de vida. É o seu roteiro de vida. É isso que Deus ele quer transformar. Porque a Bíblia diz que Jesus é o caminho,
a verdade e a vida. E ninguém vai a Deus a não ser por ele. Ou seja, se o caminho que eu estou andando não é o caminho que me leva a Deus, não adianta, irmãos, eu querer estar aí na igreja e não entender que o caminho é Jesus. Que o caminho é a sua palavra. Então, antes de mudar os nossos comportamentos, irmãos, Deus quer mudar o nosso entendimento das coisas. Porque mudar comportamento sem mudar entendimento é religiosidade. É eu fazer porque todo mundo está fazendo. A pessoa chegar para mim e falar assim, por que você não bebe? Eu não vou beber também. Não, cara, não é assim. Eu entendi o porquê eu me apartei disso. Então, se você não entender, você vai fazer isso à força, então não vai adiantar nada. Que logo você vai olhar e falar, não dá nada. Você está entendendo, irmão? Então eu quero compartilhar com você, a partir de hoje, em alguns cultos, sobre ter uma mente redimida. E para isso eu quero ler uma passagem com você em Romanos 8, do capítulo 1, que é o verso 14, diz assim. Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Pois em Cristo Jesus, a lei que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza de nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer, enviar o seu Filho na semelhança da nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais a natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas de natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte. Mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e... Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos, dará vida ao seu corpo mortal, por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm
e fazer o que a sua natureza humana lhe pede. Porque se vivem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém, irmãos? Somente até aqui. Olha que palavra. Olha que ensino apóstolo Paulo deixou para nós aqui. Sobre ser guiado pela natureza humana e ser guiado pelo Espírito de Deus. Ser guiado pelo Espírito de Deus é permitir que o Senhor controle a nossa mente. E muitos podem dizer, eu não consigo controlar a minha mente. De fato, se você não é guiado pelo Espírito Santo, você não vai conseguir conduzir os seus pensamentos. Você não vai não vai conseguir segurar os seus pensamentos. Existe uma coisa, irmãos, que nós precisamos começar a dar valor, que é um negócio que se chama inteligência emocional. Nós dominarmos os nossos pensamentos, nós dominarmos as nossas emoções. E isso também tem a ver com a vida espiritual. Porque às vezes a gente acha que vida espiritual é ficar o tempo inteiro orando. A gente acha que vida espiritual é fazer jejum de 50 dias. A gente acha que a vida espiritual é somente escutar louvores. A gente acha que a vida espiritual é ser eticamente correto dentro da política da religião. E não é, irmãos. Ser uma pessoa espiritual é ter também o comportamento do céu aqui na terra. Você está entendendo? Ter o comportamento da cultura do céu aqui na terra. Isso vai resultar, irmãos, na nossa mente, no nosso coração, na nossa vida emocional, na nossa saúde. Tudo isso é ser espiritual. Orar é ser espiritual. Não existe vida espiritual sem oração. Não existe vida espiritual sem jejum. Não existe. Agora, não é só isso. Tem muita gente que ora muito, mas tem muito pouco de Deus na vida dele. Tem muita gente que parece ser piedoso, parece ser devoto, parece ser espiritual, mas os comportamentos dessa pessoa não é espiritual. E por que se dá isso? Porque a pessoa não tem uma mente redimida. Ela até às vezes tem vontade de ser redimido. Mostra que é mas a mente dela não é redimida. E você vai entender isso na palavra hoje. Sabe, irmãos, muitos de nós até temos um comportamento redimido, mas talvez ainda é preciso ter uma mente redimida. Só deixar de fazer não é o suficiente. Precisa passar a desejar não fazer. Porque quando a lei de Moisés fala para não adulterar, e o adultério naquela época da lei mosaica, o adultério era a relação de um homem com uma mulher fisicamente. Quando Cristo ele vem, ele fala, aquele que pensar um pensamento impuro em relação a uma mulher já pecou. Então, irmãos, Jesus ele vem, ele paga um preço, como nós cantamos aqui na cruz do Calvário, e ele morre por mim e por você. E não é que agora, irmãos, você não está debaixo mais da lei de Moisés, dos mandamentos. Não. Jesus, ele elevou o pensamento daquilo que é espiritual. Você entendeu, irmãos? Então, com Jesus, a questão é outra. Para Jesus, o não perdoar é matar. Lá nos 10 mandamentos, lá no não matarás. E Jesus fala, olha, aquele que não perdoar não será perdoado. Ou seja, tem gente assassino dentro do coração.
Eu não matei, eu não dei um tiro em ninguém, mas você matou quantas pessoas dentro do seu coração? Então Jesus, ele eleva o padrão. Aquele que não perdoar, não é perdoado. Está escrito, irmão, Jesus diz isso. Jesus diz isso. Então, irmãos, quando eu vejo esse ensinamento de Jesus, Jesus diferente de Moisés, ele recebe as leis de Deus e ele mostra para as pessoas aquilo que Deus exige. Agora, quando vem Jesus, irmãos, ele senta com as pessoas e ele ensina, é diferente. Então, muitos de nós, irmãos, até estamos com um comportamento mais ou menos, mas às vezes, irmãos, o nosso pensamento ele ainda é corrupto. Às vezes o nosso pensamento ainda é caído. Talvez você não esteja traindo fisicamente a sua esposa, mas talvez você está entolado no adultério eletrônico, no adultério da mídia, no adultério de pornografia, no adultério de desejo. Quem está me entendendo aqui, irmãos? Então nós não podemos ser hipócritas. É esse tipo de hipocrisia que Jesus, ele vem e ensina aos fariseus. Quando Jesus chama, tem que tomar muito cuidado com isso, irmãos. Quando Jesus ele chama alguns fariseus e mestres da lei de hipócrita, ele não estava dizendo que todo judeu, fariseu e mestre da lei era hipócrita. Ele está falando, vocês que cobram das pessoas e não praticam. Vocês que ensinam, mas não praticam. Porque quando a pessoa até usa fariseu como um xingamento. Você é um fariseu. Opa, glória a Deus. Fariseu é aquele que conhece bem a palavra de Deus. Agora, fariseu hipócrita é diferente. Quem está me entendendo? Então, a gente tem que tomar cuidado até com os evangeliqueis. Eu vi um vídeo, irmãos, ontem à noite. O cara indo era uma sátira, o cara indo na concessionária e falando, mostrando o carro bonito para ele. Foi o Mateus que me mandou. Foi o Mateus. Aí o cara vai lá, ele tá vendo um carrão na concessionária. E aí, cara, e aí, gostou do carro? Gostei. Ele fecha o capô do carro. Eu vou comprar esse carro, em nome de Jesus. Aí sai o cara lá, meu nome? Aí Mateus, no meu nome. Você faz tudo errado, cara, e quer comprar carro no meu nome. Não, você não paga as suas contas, você quer comprar carro no meu nome. Mas, irmãos, quantos de nós não falamos, eu vou viajar em nome de Jesus? Não, irmão, você vai viajar se você trabalhar, economizar, se planejar e viajar. Porque tem muita gente que vai viajar e volta, não consegue pagar as contas. Aí foi viajar em nome de Jesus? Quem viajar em nome de Jesus que é esse? Vai na concessionária, vê o carro, R$1.500 de prestação, R$1.800, R$2.000, R$3.000. Fala, eu vou comprar ele em nome de Jesus, eu vou conseguir pagar. Irmão, se você não trabalhar, se você não economizar, se você não pagar suas contas, tira isso. Jesus nem vai falar, eu não vou assinar esse documento, você não vai reconhecer firma no meu nome, nada. Se for no cartório lá, não vai ter a minha assinatura de autenticidade. Você está entendendo o que é a mente, irmãos? Aí a gente vem para a igreja e a gente aprende isso. Sabe o que a gente aprende para a igreja? Fala em nome de Jesus no final da oração que vai dar certo. Verdade ou mentira? Verdade ou mentira, igreja? A gente vem para a igreja e fala, olha, está escrito no versículo lá, tudo que você pedires, crendo em oração, você vai ter. E aí a pessoa está lá, eu quero um iate, eu quero não sei o quê, eu quero ir para descer, eu vou descer, lá para descer. Vai nada, irmão, lá não dá nem para nadar naquela praia. Mas se você não trabalhar, se você não poupar, se você não se organizar, se você não cumprir princípio, irmão, talvez a viagem vai ser o maior desastre da sua vida. Por quê? Porque você aprendeu. Não, vou pedir, porque agora tudo em nome de Jesus vai dar certo. Se eu falar misericórdia no final, eu mostro que eu sou uma pessoa piedosa. Quem está me entendendo? Se eu colocar lá um versículo, se eu postar uma foto, fazendo meu devocional,
as pessoas vão ver que eu sou crente. Ou quente. Mas crente até o diabo é. A Bíblia que diz, não sou eu que estou falando. Então, irmãos, a gente precisa parar de ser emocionado dentro da igreja. A verdade é que a gente precisa parar de ser emocionado na nossa vida. Vi, comprei. Vi, fiz. Não, uma mente redimida. É uma mente que pensa. É uma mente que é inteligente. Seu filho está te procurando, cadê? Uma mente redimida é uma mente que pensa. É uma mente que pede conselhos. Quem está me entendendo? A definição, irmãos, de redimido é... O redimido, essa palavra significa... A definição dela é um adjetivo que significa que alguém se arrependeu, se reabilitou ou se reparou de um erro. Se arrependeu, se reabilitou ou se reparou de um erro. Pode também significar que alguém foi perdoado ou está livre da culpa. Aquela pessoa está redimida, está perdoada. A palavra redimido deriva do verbo redimir, que significa resgatar, salvar e arrepender. Então, irmãos, ter uma mente redimida é ter uma mente arrependida. Ter uma mente redimida é ter uma mente salva. Presta bem atenção. Se a sua salvação dependesse dos seus pensamentos, se a sua salvação dependesse do que corre dentro da sua mente, como estaria a sua posição hoje diante de Deus? Porque às vezes, como eu disse, o nosso comportamento perante as pessoas, a nossa vida social está legal. Mas às vezes a nossa vida interior, irmãos, está um bagaço. Está ruim. Eu consigo dar sorriso para pessoas querendo morrer. Eu sempre estou pensando em algo que não é puro, que não é agradável, que não louva a Deus. Meu pensamento, ele é perturbado. Por quê, irmãos? Porque muitas vezes nós não temos uma mente redimida. Porque o comportamento redimido te afasta do pecado. A mente redimida, nem pensar no pecado eu penso mais. Entendeu? Comportamento redimido. Eu não vou fazer porque é errado. Mente redimida. Cara, eu não quero fazer mais isso. Eu nem penso mais em fazer isso. E é esse nível que o Espírito Santo quer nos levar. É nesse nível que a devoção a Deus quer nos levar. É esse nível de relacionamento que Deus ele quer proporcionar com a gente, de transformar o nosso pensamento. O maior inimigo da nossa própria vida, irmãos, não é o diabo. O diabo já foi vencido na cruz do Calvário. O diabo não pode tocar na sua vida se você não der legalidade. O maior inimigo da sua vida é a sua mente. Ele pode ser o seu maior inimigo, como ele pode ser o seu maior aliado. Então, dominar a nossa mente por meio do Espírito Santo, irmãos, é o caminho que nos leva à vida. Porque nem tudo que você pensa é. Ainda que os seus pensamentos sejam corretos. Irmãos, o problema não é só se a coisa é pecado ou não. O problema é se é correto. Se é para eu fazer nesse momento. O problema é o que eu tenho pensado a respeito dessas coisas. Então, irmãos, está na hora de nós amadurecermos espiritualmente e parar com as nossas meninices espirituais. Por quê? Porque o que amadurece não é o nosso comportamento, é a nossa mente. É na nossa mente que nós nos tornamos pessoas maduras. Você está entendendo isso, irmão? É na nossa mente que nós nos tornamos pessoas maduras. Não é
o quantos anos de vida você tem que te torna uma pessoa madura. É o quanto a sua mente é transformada socialmente e espiritualmente, que mostra o quanto você e eu nos amadurecemos nesses dias. Eu quero, irmãos, bater bastante nessa situação de que não adianta nós fazermos se nós ainda não somos. Porque às vezes eu até faço, mas eu não sou. E isso sim é hipocrisia. Eu até cobro dos outros, mas eu mesmo não me esforço em praticar. Então, tem muitas pessoas que é muito inteligente, intelectualmente falando, mas muito imaturo, espiritualmente falando. Irmãos, é o Espírito que quer conduzir a nossa vida. Então eu quero destacar 3 pontos para a gente discorrer essa palavra aqui. Primeiro ponto, irmãos, é que quando o povo recebeu a lei mosaica, que ordenava as pessoas se afastar daquilo que Deus abomina, o povo, ele era obrigado a não praticar aquelas coisas. A grande diferença da época da lei, que a época da lei é o que muitos dizem, a época do Antigo Testamento para o Novo Testamento, é que, segundo as Escrituras, o Espírito Santo não habitava dentro das pessoas. Isso foi acontecer depois que Jesus soprou o Espírito dele nos discípulos. Quando ele estava ressurreto, nos 40 dias, aqui na terra, andando com os discípulos. Diz que Jesus soprou o seu Espírito neles e disse, receba o Espírito Santo. Muitos acham que o Espírito veio em Pentecoste. Não, o Espírito veio antes, quando Jesus sopra neles o Espírito. Em Pentecoste acontece uma grande manifestação pública do poder do Espírito Santo. E no Antigo Testamento não. No Antigo Testamento o Espírito Santo ele via sobre profetas, sobre reis, sobre sacerdote e dava instrução para o povo. Então o povo, na época da lei mosaica, eles eram obrigados a não praticar. Olha o que diz a palavra em Romanos aí, no capítulo 8, versículo 5. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam nas coisas de natureza humana. Mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam a Deus. Então a lei dizia, não se comporte. E aí o tempo da nova aliança diz, não pense. Não pense mais nessas coisas. Então, irmãos, a lei dizia, não faça. O Espírito diz, quando Deus estabeleceu com Moisés os princípios do céu, ele não estava simplesmente proibindo, ele estava ensinando a viver corretamente. Sabe qual que é o problema, irmãos? É que na nossa mente caída a gente acha que a gente é proibido de fazer. Não! Você não é proibido de fazer. Jesus te ensina a viver de maneira correta. Tem muita gente, eu falo isso todo o tempo aqui na igreja. Muita gente achando, mas é pecado, pastor, porque se não for pecado eu faço. Não, a palavra não é se é pecado. A palavra é correto. É correto para minha família. É correto para mim. É correto para o meu próximo. Vai muito além de pecado, irmão. A igreja está presa ainda no é ou não é pecado. E isso, irmãos, a lei quando trouxe isso para as pessoas, fala, não faça, não faça, não faça. E não faça, não faça, não faça. Muitas vezes ele só cai no campo do comportamento. Quem está me ensinando? Quem está me entendendo aqui? Mas precisa cair no campo da mente. O porquê eu não faço? O porquê eu abri mão disso? O porquê eu não frequento alguns lugares? O porquê que eu não trago tais coisas para minha família? O porquê que eu ensino as minhas filhas desse jeito? Por que eu ensino meu filho desse jeito? Por quê? Está aqui na mente. Não é porque o pastor falou que eu tenho que ensinar assim para o meu filho.
Seu filho é seu filho. Quem ensina seu filho é você, não é o pastor. Agora, se você não entender o que é correto, segundo os padrões de Deus na sua mente, você nunca vai conseguir ensinar seu filho. Porque senão você vai empurrar o seu filho para fazer as coisas. Agora, quando você entende isso na sua mente, você traz o seu filho para fazer as coisas corretas junto com você. Tem muita gente que empurra o filho. Você não pode! E aí tem muita gente que, filho, vamos caminhar junto. Nós não fazemos isso. Isso não vai ser legal. Isso não vai ser bom para o seu casamento. Isso não vai ser bom para a sua faculdade. Isso não vai ser bom para a sua profissão. Isso não vai ser bom para a sua saúde. Isso não vai ser bom. Porque Jesus, ele não proíbe nada, irmãos. Jesus, ele vem e ensina a gente a viver aquilo que é correto para a gente. Tem muita gente que não fuma, mas come mais do que aquele que fuma. Pegou? E vai fazer mal tanto quanto. Vai fazer mal tanto quanto. Então a pessoa está preocupada. Ah, não é para fumar. Cara, mas não é também para se comer à mesa. Eu não bebo. Mas você toma 2 litros de Coca-Cola no dia, cara. Vai arrebentar a sua saúde. Então, irmãos, viver pelo Espírito é isso que Ele quer nos ensinar. Porque tudo aquilo que Deus ele nos orienta a nos afastar, que Ele diz não para nós, não é para nos punir, é para nos proteger. Por quê? Porque o pai protege o filho do perigo. O pai tenta afastar o filho daquilo que vai fazer mal para ele. E isso é seguir os evangelhos, é olhar para aquilo que faz mal para a gente e falar, eu vou me afastar disso. Porque isso não está dentro dos preceitos de Deus. E se não está, tem um porquê. E se tem um porquê, eu prefiro acreditar nele, eu vou entender isso. Isso é entregar a nossa vida para Cristo, irmãos. Os princípios de Deus, ou seja, as leis de Deus são boas. Elas não são más, elas são justas. Elas são corretas. Quando Deus fala, não farás imagem para você do que há em cima na terra e embaixo no céu. Por quê? Porque Deus ele quer que você contemple Ele. O que é bom é Ele. Está escrito, irmãos. Quando Deus fala, não matarás, é porque, irmão, no mínimo, você pode pegar 30 anos. Você pode tirar o pai de uma família. Vai prejudicar grandemente a sua vida e você vai se tornar um assassino. Quando Deus fala, não cometa adultério, cara, tem a sua mulher, a sua família. Para que você vai comer fora de casa? Se você tem a sua família para se deleitar. Tomar cuidado, senão as pessoas vão pensar em duplo sentido nessa minha fala. Eu tive que dar uma consertada nela aqui. Isso vai virar meme, é 2, irmão. Então nós precisamos entender, irmãos, que os princípios de Deus, as leis de Deus são boas. Honrar pai e mãe. Sabe o que eu tenho aprendido nesses dias? Honrar pai e mãe não é só pedir bênção pai e bênção mãe. Eu vou falar, com 43 anos, eu estou resgatando isso na minha vida. Pedir bênção para o meu pai e pedir bênção para a minha mãe. Mas não é só isso. Honrar pai e mãe, honra. Quando a palavra fala sobre honrar, ele fala de dinheiro, irmão. Ele fala de dinheiro. Ele fala de auxiliar os pais e auxiliar as mães. De ser provisão na vida do pai, de ser provisão na vida da mãe. Só que hoje está cheio de marmanjo, de 30, 35 anos, 40 anos, querendo ser honrado pela mãe e pelo pai. Você não me honra! Vai trabalhar, cara. Isso é justo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão. Vai trabalhar, cara. Jovens, adolescentes, vocês que estão aqui,
14 anos já dá para trabalhar. Já dá antes. Lembra nossa fundição, Maurício? Quantos anos eu tinha, meu avô me levava para a fundição, meu irmão, fábrica de bloco. Hoje não. O conselho tutelar vai tirar o filho de 16 aninhos, do dodóizinho, que se magoa com qualquer coisinha, que meu cocotinho, e me bibibi aqui, irmão, para com isso. Trabalho dignifica o homem. Então quando ele diz, honre teu pai e tua mãe, sabe o que honra um pai e uma mãe? Um filho e uma filha trabalhador, honesto, estudante. Isso honra o pai e a mãe. Então nós precisamos entender, irmãos, o que a palavra está querendo dizer. Os princípios de Deus são bons. Agora, em segundo lugar, agora que recebemos o Espírito de Deus, irmãos, nós somos capacitados para nem mesmo pensar nas coisas que Deus abomina. Nós somos capacitados para nem mesmo pensar. Olha o que diz. Eu li o versículo errado da outra vez, mas está tudo certo. No versículo 5. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam nas coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Ô, irmão, presta atenção. O que tem dominado a sua mente? Aqui uma pergunta. O que tem dominado a sua mente? Eu gosto dessa pergunta, ou dessa fala. Pensa no que você tem pensado. O que você tem pensado? Não é o que você tem feito, o que você tem pensado. Eu tenho pensado em me matar, eu tenho pensado em meter o pé em tudo, e badernar, eu tenho pensado em acabar com o meu casamento, eu tenho pensado em sair de casa e morar sozinho, porque eu já tenho... É engraçado, para trabalhar, os jovens só têm 16 aninhos. Aí quando eles querem empinar o nariz, eles falam, já tenho 18 anos. Eu mando no meu nariz. Né? As coisas mudam tão rapidamente. Tão rapidamente. Então o que tem dominado os seus pensamentos? Cara, eu preciso dar um jeito de ganhar uma grana. Eu preciso dar um jeito, então eu vou dar um jeitinho. Ai, sabe aquele jeitinho que se eu burlar, se eu fizer, se eu pegar emprestado sem data prévia para devolução, né? O que tem dominado a sua mente? Qual nível de pureza tem tido a sua mente? Eu vou matar aquela pessoa. Se eu der só uma escapadinha do meu casamento. Se eu der só um trago naquele vape. Se eu... Cara, não dá nada, não tem nada a ver, cara. Foi Deus que fez as ervas. A questão, irmãos, é o que tem dominado a sua mente. Aí eu te faço a pergunta, irmãos, o Espírito, te faço uma afirmação, o Espírito, ele não quer dominar a sua mente, ele quer controlar a sua mente. Dominar, você está preso, controlar é dizer, vai por aqui, vai por lá, faz esse caminho, vai por ali. Isso que é devoção a Deus. Devoção a Deus não é ficar ajoelhado no pé da Bíblia o dia inteiro, não. Devoção é ouvir o Espírito Santo. É ter comunhão com Deus, isso é devoção. Isso é devoção a Deus. Devoção a Deus é ser conduzido para Ele. Aí sim, se os meus comportamentos são contrários às minhas falas, aí, irmão, tem muita gente que fala manso, mas o comportamento dele é trágico. É trágico, irmãos. E sabe por que eu falo isso? Porque nós precisamos aprender a ser livres dessas coisas. Quantas pessoas têm morrido nas suas emoções?
Quantas pessoas têm falido na sua mente? Quantas pessoas estão mortas na sua mente? Quantas pessoas estão totalmente corrompidas nos seus pensamentos? E se nós queremos, como a Karina disse aqui no louvor, ser uma geração que toca uma cidade, que traz um avivamento para uma cidade, nós precisamos ter isso primeiro na nossa mente, ter uma mente redimida, uma mente salva, uma mente, sabe, uma mente arrependida, uma mente restabelecida. Isso faz sentido para você, irmão? Isso faz sentido para você? Então aprenda a deixar ou permita que Deus possa controlar a sua mente. A lei mosaica dizia, não faça. A lei do Espírito diz, eu te ajudo a nem pensar nessas coisas. Uma palavra que tem saltado no meu coração nesses dias é sobre o Espírito Santo, seu consolador. E a gente acha que o consolador é aquele que fica com um paninho, consolando e enxugando as nossas lágrimas. Não, irmãos. Consolador, a palavra vem de conselho. Consolador é de conselho. Conselho é aquele que diz, é aquele que orienta, é aquele que vê por cima, é aquele que tem mais experiência. Então, o Espírito Santo, seu consolador, é permitir que o Espírito Santo seja aquele que diz, aquele que ensina, aquele que aconselha. Por quê? Porque ele é aquele que vê por cima, ele vê adiante, ele não enxerga como o homem enxerga. Então, se nós nos submetermos aos ensinos do Espírito Santo e permitir que Ele transforme a nossa mente, irmãos, meu irmão, a gente não vai falhar. Isso talvez pareça ser algo muito complexo, mas não é. É só se permitir. A palavra é se permitir ser controlado pelo Espírito Santo. Ou você acha que o pastor não tem vontade de bater, não tem vontade de xingar, não tem vontade... Tem, irmãos. Tem. Você acha que pensamentos que vêm na sua cabeça não vêm na minha? Você acha que não vem pensamentos imorais na minha cabeça como vem na sua? Vem. Só que a diferença, irmãos, é o que a gente faz com esses pensamentos que vêm. Ou você mata ele no ninho, ou você deixa ele se criar dentro da sua cabeça. E isso é ter uma mente controlada pelo Espírito Santo. Não é somente não pensar, é quando começar a pensar, se submeter ao Espírito Santo e parar de pensar. Isso é inteligência emocional. E é possível. Por que é possível? Porque a Bíblia diz que é possível. Quando ele fala, não deixe você ser controlado, não se submeta à vontade da carne. O problema é que a gente quer satisfazer o desejo da nossa carne o tempo todo. O problema é que a gente se submete aos nossos desejos carnais o tempo todo. Eu vou falar mesmo, aquela pessoa precisa escutar umas verdades. Verdade sua ou verdade de Deus? Porque a sua verdade é relativa, a verdade de Deus não. Então, irmãos, ninguém vai mudar porque escutou a sua verdade. Alguém vai mudar porque ouviu a verdade de Deus. E o meu trabalho e o seu essa pessoa precisa ouvir umas verdades. Eu vou ensinar ela a se submeter ao Espírito Santo. Aí você tem uma mente redimida. Aí você tem uma mente... mas eu sou verdadeiro. Não, você não tem domínio próprio. Eu falo o que eu penso, você não sabe segurar a tua língua dentro da boca. Porque quantas coisas que você falou, que você pensa, não trouxe prejuízo para a sua vida. Então nem tudo que você pensa vai servir para outra pessoa. Guarda para você. Tem coisa que hashtag guarda para você. Aí eu posto na internet mesmo. Eu posto dentro do seu coração que é melhor. Posta para você mesmo que é melhor. Manda um WhatsApp para você mesmo, que talvez é você que precisa escutar isso. Eu posto no meu... Ponto, falei. Pronto, se ferrou. É assim. Pronto, falei. Estou livre. Está livre nada, irmão. Você vai ficar martelando isso. Está vendo como eu falei? Está vendo como eu sou corajoso? Está vendo como eu sou sincero? Sua sinceridade talvez só te desclassificou, meu amigo. Só mostrou quem realmente você é.
pode subir, que senão eu vou embora. O Espírito Santo nos capacita a viver uma vida com a mente redimida. Sabe o que a Bíblia diz? Que nós temos a mente de Cristo. Vai entrar nessa série de mensagens, em algum momento nós vamos falar sobre isso. Que Paulo ele diz assim, vós tem a mente de Cristo. Vós tem a mente de Cristo. Tudo que é puro, tudo que é bom, tudo que é aceitável, nessas coisas pensais. Então, para de alimentar o seu pensamento caído e começa a alimentar o seu pensamento redimido. Nem tudo que você pensa de fato é. A sua verdade pode não ser a verdade daquela outra pessoa. Sabe qual que é o problema onde a gente mais cai? No sofisma. Você pega um pensamento mentiroso e acredita nele como verdade. E Paulo vai falar que as nossas armas não são carnais, elas são espirituais e fortes em Deus, para destruir fortalezas e sofismas. O que ele está falando, irmãos? Da mente. Ele está falando da nossa mente. Tem muita coisa que você acredita que é verdade, mas não é verdade. E sabe aonde o diabo quer pegar a gente, irmãos? Tem muita gente que acha que o diabo pegar a pessoa e a pessoa ficar se retorcendo aqui. Não, o diabo quer pegar você e roubar você na sua mente. Às vezes o diabo vai falar para você assim, você está certo. E você vai colocar na sua cabeça, eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo, eu estou certo, eu não certo. Vai conversar com pessoas mais maduras. E veja se você realmente está certo. Na multidão de conselho, a sabedoria, diz a palavra de Deus. Não pergunte a opinião de uma pessoa só, pergunte de 2, de 3, de 4 pessoas, mas não pergunte qualquer um, não. Pergunte para pessoas que foram já a lugares que você não foi, que já chegaram a lugares que você não chegou, porque não adianta, irmãos. Cego guia cego. A Bíblia fala isso. Não adianta você estar com o coração rebelde e você ir perguntar para o outro rebelde se ele pensa a mesma coisa que você. Não adianta. É por isso que o país está nessa bagunça aí. Ninguém para pensar. Tá todo mundo seguindo um pensamento. E não é assim. Então vai conversar com um ancião, uma pessoa mais madura. Eu estou com isso, eu estou pensando isso. Está correto? Não, não está correto. Ainda não... Deixa eu perguntar para mais um. Cara, estou pensando isso. Estou correto no que eu estou pensando? Por isso, irmãos, nós precisamos ter uma mente redimida. Se a gente não tiver uma mente redimida, a gente sai fazendo coisas que não fazem sentido. Se você trouxer o seu dízimo com o pensamento errado, você só trouxe uma esmola para a igreja, mas você não cumpriu o princípio, porque... É verdade, irmãos. Tem muita gente emocionada nisso. Tem muita gente que é emocionada nisso e não entendeu. Tem muita gente que não faz porque também não entendeu, está com a mente caída. Ah, dá dinheiro para o pastor. Ah, irmão, vai dar dinheiro para mim, vai ver lá o quanto que eu estou trabalhando. Sair daqui hoje eu vou trabalhar. É? Faz assim, ó, com o seu dedo. Faz assim com o seu dedo. Faz assim, irmão. Faz assim. Pode fazer. Faz aí, todo mundo, gente. Assim. Se liga, cara. Se liga. Se liga. Para de ficar colocando culpa nos outros. O crente acostumou a colocar culpa nos outros e no diabo. Tem coisa que o diabo está falando assim, eu? Fiz nada não? Tem gente que não é o diabo que entra na pessoa, é a pessoa que entra no diabo. O diabo vai chegar na igreja e falar assim, viu, expulsa esse cara que está dentro de mim aqui, que ele está fazendo uma bagunça. Eu não sou tão ruim assim.
Pelo amor de Deus, hein? Pastor Léo prega que o diabo não é ruim. Você entendeu, né? Você é inteligente. Ah, porque o diabo se levantou. Não. Porque o diabo lá no emprego... Ai, eu sou perseguido. Não, irmão, você não faz o que eu vou fazer, pô. Ah, é o diabo. Ah, porque o meu encarregado está me perseguindo. Só porque ele está pedindo para você fazer algumas coisas que você é pago para fazer, ele está te perseguindo. A irmã é advogada, né? É advogada, né? Já sei, já fiquei sabendo, já. Já pensou, o irmão vai lá e fala, eu quero entrar com uma ação como empresa e tal e tal. Aí a pessoa chega lá, errado era você, cara. Como que eu vou entrar? Mudou a lei, né? Agora a pessoa tem que ter certeza mesmo, senão é ele que paga, né, para a empresa. Não é assim? Graças a Deus. Porque aqui tá um monte de pessoas com pensamento caído, processando empresas. Aí mudou a lei, agora o negócio está mais... Para encerrar, Deus não nos chamou somente para uma pureza nas nossas atitudes. Ele nos resgatou para uma pureza na nossa mente. Romanos 8,6 diz assim, portanto, permitir que a natureza humana controle... Você vê que permitir, presta atenção nessa palavra, permitir, ou seja, eu dou permissão para a natureza humana. Permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o espírito controle a mente resulta em vida e paz. Irmãos, Deus não arromba a nossa vida. Nós permitimos o acesso dele para que ele possa transformar a nossa vida. Pensamentos que têm permeado a sua mente e têm ficado na sua mente e têm enraizado na sua mente é porque você talvez esteja permitindo. Muitos entre nós se contentam com o fato de dizer, eu não fiz. Mas a questão é mais profunda, irmãos. Precisamos chegar ao ponto de dizer, eu nem penso mais nessas coisas. Nós podemos até não ter controle por aquilo que passa subitamente pela nossa mente. Mas permitir que esse pensamento não crie raiz é totalmente controlável. Você não pode permitir que um pássaro sobrevoe a sua cabeça. Mas permitir e controlar que ele não crie ninho na sua cabeça é totalmente responsabilidade minha e sua. Nossa mente, ela precisa ser doutrinada por nós e controlada pelo nosso espírito, pelo Espírito de Deus. Vou repetir, a nossa mente precisa ser doutrinada por nós e controlada pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa doutrinar a sua mente. Irmãos, eu sempre acordei facilmente às 5 horas, 5h20. Mas de uns meses para cá tá difícil, irmão. Sabe quando você acorda depois do 10º soneca? Tem alguém assim aqui, irmão? Eu falei, cara, eu sempre acordei sozinho. Por que isso agora? Será que é porque eu estou chegando na idade do Maurício? Irmãos, eu comecei um processo de doutrinar a minha mente a acordar naquele horário. Tocou, levanta. Tocou, acorda. Esse ano eu volto a estudar, irmãos. Esse dia o Fernando falou para mim, cadê o Fernandão? Pastor, você está bem? Você está tudo jóia? Eu estou bem, cara. Foi porque você é pastor, você tem a Rossini, agora você inventou a picanharia e vai estudar. Vou doutrinar isso. Quantos anos você fez faculdade, Flávio? Quantos anos você começou a fazer direito? 40. Faz quantos anos que você é advogado? Ah, eu vou denunciar a sua idade, pô, sim.
45 já? Eu 43. Eu me lembro da Rua Taque. Nossa, vou contar a história desse primo aqui, irmão. 40 anos. Eu vou estudar. Eu vou me tornar um advogado. E hoje trabalha na prefeitura de Ubatuba. Trabalha lá ainda? Procuradoria de Ubatuba. Maurício, tá cursando, tá terminando, né? Direito. Olha a polícia aí. É assim, irmãos, eu estou doutrinando a mente. E para as coisas de Deus é a mesma coisa. Nós precisamos doutrinar a nossa mente. E nós precisamos permitir que a nossa mente seja controlada pelo Espírito de Deus. Então, antes de agir, pare e pense. Pense de novo. Pense de novo. Pergunte para pessoas maduras. E isso é ser espiritual. Espiritual é Deus me falou. Às vezes eu falo nada. Deus, você fez. Você agiu dessa forma. E você colheu desse jeito. Amém? Vocês estão aqui? Deus está causando alguma coisa aí dentro. Eu gosto desse silêncio, irmão. Eu amo esse silêncio, porque esse silêncio fala. Esse silêncio mostra que pegou. Porque eu falo que avivamento não é igreja pulando, girando. É igreja arrependida, redimida, transformada, com comportamentos diferentes. Nós cristãos, eu defendo essa bandeira. Nós cristãos precisamos voltar a ter prestígio na sociedade. Porque hoje ninguém quer crente trabalhando. Ninguém quer crente perto. Ninguém, por quê? Porque às vezes o comportamento é pior do que as pessoas que não creem em nada. Isso se dá o quê? Se liga, cara. Se liga. Vocês lembram que esses dias eu falei que quando eu mudei foi quando eu encontrei com um cara no banheiro de casa. A minha vida mudou quando eu tive um encontro com um cara no banheiro de casa. Ah, rapaz, mas eu briguei com ele. O que o cara... Eu entrei no banheiro e olhei no espelho. Lá estava ele. O causador dos prejuízos. Lá estava ele, que não cumpria princípios. Lá estava ele, que aceitava qualquer situação. Lá estava ele. E eu olhei para ele e falei, muda, cara. Você precisa mudar. Toma vergonha na sua cara. Você é arrogante. Você é soberbo. Você tem que mudar. Você tem que batalhar. Você tem que mudar a sua história. Cara, você vai ter um filho agora, novo, com quase 40 anos. E se você não mudar... Eu comecei a brigar com aquele cara, irmãos. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Mente redimida. Nós temos uma plataforma de ensino na igreja, do Mevan Academy, que o lema deles é luz na mente e fogo no coração. Tem muita gente com fogo na mente, fogo no coração e fogo não sei aonde. E o fogo é estranho. Ela falou, você estava se comportando aqui, minha família está aqui, né? Então eu tenho que... É verdade, irmão. Eu quero pregar que você é o chuchuzinho de Jesus, mas eu não consigo, irmão. Eu sei pregar e se arrependa. Vira homem, vira mulher, vai trabalhar, vai estudar. Amém, jovens? Amém, jovens? Vai estudar? Amém? Vai trabalhar? E para de ficar secando as pessoas na internet achando que é tudo tão fácil. Na internet era tão fácil. Ser blogueiro, ser youtuber.
Minha esposa tá com uns olhares para mim assim de cuidado, você vai falar. Vira homem. Ei, homem, vira homem. Ei, mulher, volte a ser mulher. Mulher de Deus, homem de Deus. Eu quero orar com você. Hoje é manhã de Santa Ceia. Pode vir os diáconos. A gente vai servir Santa Ceia. Hoje é uma manhã de celebração. Santa Ceia a gente deveria celebrar todo culto. Jesus fala, façam isso sempre que se reunirem em memória de mim. Mas nós fazemos uma vez por mês para celebrar que nós aceitamos o senhorio de Cristo sobre as nossas vidas. Ó, os homens estão aqui. Ó, vocês deixaram só o Hélio lá do outro lado? Só porque ele é pequenininho. E é isso. Vamos orar? Então eu vou ficar falando aqui. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por essa palavra. Te louvamos, Deus, por tudo aquilo que o Senhor tem ensinado, por tudo aquilo que o Senhor tem falado aqui. Oramos nesse momento e apresentamos cada um dos elementos aqui ao Senhor.